Seja muito bem-vindo ao Guia da Resina Epóxi, o canal feito para apaixonados por resina. Meu nome é Gutenberg Mota, sou artista de resina e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como lixar e polir a resina para ela ficar brilhante. É uma dúvida muito recorrente lá do blog Guia da Resina Epóxi, então hoje eu trouxe aqui algumas ferramentas e materiais para te mostrar como que isso funciona e como que você pode fazer aí na sua casa. E olha, eu também vou te mostrar uma alternativa de deixar a resina brilhante muito mais fácil, muito mais prática e que eu tenho certeza que você vai preferir essa alternativa, claro, dependendo do tipo de trabalho que você faça, tá bom? A maior, digamos, qualidade, né, ou o que mais fica evidenciado quando se fala em resina epóxi ou porcelanato líquido é o brilho. Então, ver aquela peça totalmente brilhando, espelhada, é o diferencial da resina, digamos assim. Mas nem todas as peças feitas de resina ficam com esse brilho. Muitas das peças elas ficam opacas. Existem alguns tipos de moldes, principalmente moldes para biscuit, moldes para peças que não necessariamente eram feitas, não moldes que eram feitos para resina, eles são opacos. Então, quando você usa ele para colocar resina e tira a peça de lá, acaba que a resina ela fica fosca. E como que isso poderia acontecer, já que a maior qualidade da resina é o brilho? Isso acontece por conta do molde, né? Se o molde ele for feito em cima de uma peça fosca, de uma matriz fosca, o molde ele vai ficar fosco. Então, quando você olhar para ele ali, você vê que não está refletindo a luz, você pode ter certeza que se você colocar a resina ali naquele molde, ela não vai ficar com brilho. Mas existe uma forma de você deixar ela com brilho, tá? Na verdade, existem duas formas e é isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo, tá bom? Seguinte, primeira forma de você fazer a resina ficar com brilho através de lixamento e polimento. Inclusive depois, se você quiser, eu vou deixar um artigo aqui na descrição do vídeo te ensinando qual é o caminho também completo. É mais ou menos o que eu vou falar aqui, só que escrito, se você gosta de ler e consegue fixar melhor, tá bom? Eu trouxe aqui um quadro completo, praticamente completo de lixamento com lixas d'água. A maioria delas é lixas d'água. Então eu vou te mostrar aqui qual é o caminho que você precisa percorrer. Não desanime, porque isso daqui é feito por muitas pessoas que trabalham com resina epóxi e que trabalham com resina poliéster também, tá? Pode parecer muito sacrificante, desgastante, ó, na verdade é. Mas dependendo do tipo de peça que você vai fazer e do custo, na verdade não do custo, né, mas do lucro que você vai conseguir nessa peça aí, vale a pena você fazer o lixamento, tá bom? Seguinte, vamos lá, vou te mostrar aqui. Eu trouxe aqui, ó, muitas lixas, muitas. E eu vou começar aqui primeiro pela 280. Olha só, essa é uma lixa d'água, 280, lixa 280. E em alguns casos pode ser que você precise de uma lixa até mais baixa, né? Principalmente quando você vai fazer uma correção. Mas às vezes você pode começar pela 280, até mais alta, que já vai ser suficiente, tá? Isso daqui é para quando tem um trabalho muito grosso e aí você tem que fazer um desbaste. E essa lixa aqui é a lixa d'água. Todas as lixas que você vai utilizar para dar o polimento, para chegar, na verdade, no acabamento, são lixas d'água, tá? A lixa seca, ela vai até determinado ponto e aí depois você não consegue. Alô? Sim, Gutenberg. Sou eu? Gutenberg é a Carla. Desejo um dia de conquistas para o senhor e para toda a família. Eu estava falando com o senhor ontem. Ah, não, Carla, não, tô trabalhando, cara. Ah, você é chato. Poxa, cara. Ah, que conquista pra toda a família, o quê? Ah, não perturba não, me perturba não. Bom, então essa lixa aqui 280
ela é até mais grossa, mas já dá para você iniciar, tá bom? Então você pode começar aqui pela 280, ou você pode começar pela 400, tá? Que também todas aqui são lixa d'água, né? Vou ficar repetindo isso toda hora. Mas essa daqui vem a 400. O importante é que você não pode pular muito de uma lixa para outra, tá? Por exemplo, se você começa aqui pela 280, não é legal você ir direto para 600. Por quê? O que acontece é que um grão de lixa vai diminuindo a quantidade de riscos do grão anterior. Então, se eu lixo aqui com a 280, eu não posso fazer um salto de lixa muito alto, porque senão vai ficar com algumas ranhuras. E você vai ver isso lá no final, depois que você terminar o lixamento, fizer o polimento, e você vai ver que a sua resina ainda está com riscos. O maior problema do lixamento é justamente esse. É você pular uma lixa, pular uma granulação muito longa, muito alta, né? Fazer um salto muito grande e isso causar algum problema aí no final. E aí realmente é desanimador, porque você tem que fazer tudo de novo e, enfim, dá vontade de chorar, a verdade é essa, tá? Então aqui eu comecei pela 280, eu vou para 400, poderia ir para 300 e alguma coisa, mas a 400 já é suficiente para cobrir a 280. Beleza? Então você vai fazer o lixamento, simples, tá? É lixar a área que tá fosca e jogando água, borrifando água, lixando. Depois você vai fazendo isso eternamente até chegar na última lixa que a gente vai mostrar aqui. Então depois eu posso ir para 600. Depois da 600 eu posso pular para 800, tá? Essa daqui é 800, já tá suja. Algumas elas vêm escrito aqui lixa seco, então às vezes você está lixando molhado, daqui a pouco vem uma lixa escrito lixa seco. Bom, quando eu comprei era tudo lixa d'água e eles mandaram também lixa seco. Enfim, acaba que eu molho tudo e tudo bem, nunca deu problema não. E principalmente essas lixas daqui da 3M. Então, a 800 eu vou para 800, depois da 800 eu vou para 1.200, aí sim eu posso fazer um salto um pouquinho maior, tá? Vou para 1.200, depois da 1.200 eu vou para a 1.500, tá? Quanto tempo, Guto, tem que ficar lixando cada peça? Cara, depende do tamanho da peça, você tem que ficar olhando ali. A verdade é que isso daqui é um exercício de prática, não a primeira vez que você for fazer, nem a primeira nem a segunda vai ficar bom. Você vai ter que fazer algumas vezes toda essa série para você descobrir ali como que se você está fazendo a cobertura de lixa certa, uma granulação atrás da outra, tá? Na frente da outra. Então depois você vai para 1.500, depois da 1.500 você vai para 2.000, tá? Não pode ficar pulando muito. Depois da 2.000 você vai para 2.500. Já cansou, né? Até aí com certeza você já está com o dedo todo esfolado, tá? A unha e o esmalte já foi embora, a unha já está toda esfolada, a mão já está toda esfolada, já cansou, o suor já escorreu aqui, você já está falando assim, não, já desisto, não acredito. Mas começou, tem que terminar. Depois você vai para 3.000, tá? Vai fazer lixamento com a 3.000. E em algumas peças isso daqui já é necessário, você já pode ir para o polimento. Mas, por exemplo, essa daqui eu tenho a lixa 5.000, né? Se você é muito caprichoso, vai pegar uma peça aí, por exemplo, um pingente, um anel, que você é muito caprichoso, quer que fique absolutamente perfeito, você vai para 5.000. Acabou, Guto? Com certeza não, porque depois que você terminar, a peça ela não vai ficar brilhosa, ela vai ficar fosca. Vai ficar fosca, assim como se você tivesse, por exemplo, tirado de um molde fosco, tá? E isso acontece muito, quem não usa molde, por exemplo, quem usa resina poliéster, não precisa nem tirar do molde, a resina poliéster, ela já, quando você tira ela do molde, ela não sai igual a epóxi, com acabamento bem perfeitinho, né? Ela sai toda cheia de ranhura, então você tem que lixar a resina poliéster, não tem jeito. Depois que você fez isso daqui, você vai secar a peça e aí você vai para o polimento. Aí para isso, você pode usar
uma micro retífica, que é uma maquininha de mão, né, com umas almofadinhas de polimento, né, se você usa uma peça pequena, ou se você usa vai fazer uma peça maior, você vai usar uma politriz com uma boina, tá, que é isso daqui. Essa boina aqui, ela é de lã de carneiro. Então você vai usar aqui, ó. Eu recomendo que você compre uma boina de lã de carneiro mesmo, tá? Porque ela é resistente e ela vai deixar o mínimo de risco possível aí na sua peça. Então, ó, você vai comprar isso daqui no Mercado Livre, tá? Você vai usar pouco isso daqui, na verdade, que não é toda peça da resina epóxi que tem que dar polimento, tá? Mas quando você faz... Eu vou te mostrar alguns tipos de peça que você tem que dar polimento, tá? E aí você vai usar aqui uma politriz. Essa daqui eu comprei da Dexter, tá? A Dexter é uma marca da Leroy Merlin e, sinceramente, é uma máquina muito boa pro preço que é. Eu não lembro quanto que eu paguei, não sei se foi R$ 400, R$ 500. É uma máquina cara, tá? A maioria das marcas que você vai ver que realmente é uma máquina cara. E essa daqui eu acredito que eu tenha pago isso. Ela tem várias velocidades, né? Ela vai do 1 até o 6. Usou essa daqui, o que você vai fazer? Você vai usar uma massa de polir também. Essa daqui é uma massa de polir carro, que é a mesma coisa, tá? Você vai usar uma massa de polir carro. Eu uso essa daqui, ó, Pérola número 2. E aí você vai colocar, vai tirar um pouquinho, né? Ó. Ela é tipo uma massa corrida de parede. Você vai tirar um pouquinho, vai passar na peça, vai ligar a politriz, vai começar a dar o polimento. E aí começou a dar o polimento, vou colocar até um vídeo aqui te explicando, te mostrando mais ou menos como é que funciona. Você vai jogar um pouco de água, né? Porque aí começa a ficar seco, você dá uma borrifada de água, isso é recomendação da própria massa de polir. E aí você vai ver que vai começar a surgir o brilho, tá? O grande problema é que quando você vacila um pouquinho nesse lixamento, você vai dar o polimento, ela vai ficar com brilho, porém vai ter alguns arranhados lá. Esse é o maior problema do processo de lixamento, tá? Por isso que tem que treinar. Eu recomendo assim, se você vai fazer peças que vão precisar de lixamento e polimento, você precisa... Essas peças, elas precisam valer muito a pena para você. A margem de lucro delas precisa valer a pena, porque dá muito trabalho, tá? Então, pô, se você vai vender uma peça aí que você vai cobrar R$ 40, eu vou te falar, para você passar isso daqui tudo, não vale a pena, sabe? Tem que ser umas peças boas, que você vai ter uma margem de lucro boa aí, porque, cara, vai te dar aí até algumas horas de trabalho, sabe? Até, de repente, até meio-dia de trabalho, se você errar e ter que ficar refazendo de novo, isso causa um estresse. E o trabalho artesanal, que é uma coisa assim tão gostosa de se fazer, acaba sendo algo estressante, porque você não consegue resolver o problema, né? Você fica preso ali no lixamento, polimento, enfim, tá? Isso é o que eu tenho para te passar. Guto, tem jeito de fazer isso? Então, tem jeito, mas depende da peça que você vai fazer. Não é toda peça. Por exemplo, você fez uma peça de um molde, uma letra muito grande, ou uma peça, um coração muito grande. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que essa peça aqui, ó, tenha sido feita de um molde 100% de resina, tá? É uma peça, digamos, de resina epóxi, 100% de resina. Pode ser que quando eu tire do molde aqui, essas partes aqui em volta não fiquem muito legais, fiquem foscas, não fiquem com um acabamento bom, e eu queira deixar isso, sabe, 100% com o brilho da resina. Bom, na parte plana eu até consigo dar um acabamento com a própria resina para deixar ela brilhante, igual essa daqui. Tá vendo? Aqui, ó, na parte plana eu deixo ela brilhante. Mas se você precisa fazer deixar
o acabamento em volta assim perfeito, parece que foi feito numa indústria, você vai ter que lixar e polir, tá? E não tem jeito. Esse acabamento de resina, como você vê nessas peças e essas outras peças aqui, esse acabamento ele só é possível quando você tem uma parte plana, tá? Se a peça é plana, por exemplo, é uma tábua, é uma prancha, é um relógio, é uma mesa, qualquer tipo de peça plana, você consegue dar um acabamento com a própria resina para ela ficar brilhante, tá? E aí tem várias resinas que você pode dar o acabamento. Resinas de baixa retração. No caso da Redilize é 4231 e a resina, se eu não me engano, Simple Epoxy. São boas resinas que você vai dar um acabamento aí brilhante. Você pode dar o acabamento até com a própria resina que você utilizou na sua peça, né? Se ficou fosca, é só você dar um acabamento por cima, deixar ela aberta, né? E ela mesmo vai ficar com acabamento brilhante no final. Mas se é uma correção para uma peça ficar com muito brilho, aquele espelho, né? Igual você vê algumas peças aqui que eu faço, aí é um outro tipo de resina, resina de baixa retração. Mas enfim, a resina, para ela ficar brilhante sem precisar lixar, tem que ser em uma peça plana, tá? Se for nessa lateral, ou se for uma peça com muitas torções, muitos formatos, tirou ela do molde e ela não está com brilho, não tem jeito, você vai ter que fazer esse processo aqui inteiro, tá? E aí tem algumas máquinas que podem te ajudar, algumas lixadeiras aí mais prêmios, que você consegue lixar aí. Tem essas lixas aqui, elas vendem também para lixadeira roto-orbital, tá? São lixas caras, eu tenho que te falar isso, tá? Essas lixas são caras mesmo, são muito mais caras do que as lixas de madeira, de parede, que é aquelas vermelhinhas. Então, se essa lixa já é cara para lixamento manual, para lixadeira roto-orbital, que é aquela redondinha que tem os furinhos, é muito mais caro. Mas, como eu te falei, se você vai fazer peça para esse tipo de acabamento, eu recomendo que você tenha uma margem de lucro muito boa, porque dá muito trabalho, tá? E aí você pode usar essas máquinas que vão melhorar aí o seu desempenho e mesmo assim vai dar um trabalhinho, tá? Então, por que eu não faço esse tipo de peça que dá muito trabalho? Porque, sinceramente, eu gosto muito de fazer os trabalhos com resina, mas eu não gosto de ter um trabalho absurdamente difícil que eu tenho que ficar fazendo retrabalho várias vezes e parece que eu fico muito tempo, parece não, né? Às vezes a gente fica muito tempo na mesma peça. E olha, tem gente que faz isso só por hobby, né? Então a pessoa que é 100% hobbyista, ela fica aí às vezes uma semana, 2 semanas na mesma peça porque ela está fazendo só por hobby, é para passar tempo, né? Para ocupar a mente. Mas quando você tem uma outra responsabilidade, que é, cara, isso daqui é uma renda extra para mim, eu não posso ficar uma semana produzindo uma peça dessa daqui, né? Então, eu prefiro peças que eu também vá gostar de fazer, porque isso para mim é um hobby, é muito desestressante, mas que eu consiga fazer num tempo menor e eu consiga fazer mais peças, tá? Então, eu consigo a margem de lucro boa sem ter esse trabalho incrível das lixas. Beleza? Bom, em um próximo vídeo, eu não sei se eu gravaria um vídeo fazendo isso daqui. Eu fiz isso em um vídeo da prancha anterior e olha, dá muito trabalho fazer esse processo e eu fiz só em um pedacinho, tá? Eu não sei se eu gravaria porque, sinceramente, tá vendo essa lixa aqui, ó? Elas estão limpas. Então, tem lixa aqui que eu só usei uma vez que eu fiquei traumatizado de ter que lixar um chaveiro, tá? Então, hoje eu prefiro trabalhar só com resina para poder dar um acabamento brilhante. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like. Afinal, eu passei muito tempo sem postar vídeo, então meu canal perdeu todo o engajamento. Peço que você deixe aí o seu like. Manda aqui um comentário que você gostaria de aprender. E aí, com certeza, eu vou produzir um vídeo para poder te ajudar. Beleza? Não se esqueça, se você quer aprender comigo no treinamento Mar de Resina, fazer esse tipo de peça aqui, né? Esses relógios e todas as outras peças com o efeito do mar, eu vou deixar o link aqui na descrição e lá vão ter 3 planos para você escolher qual que se encaixa melhor para você, o básico, médio ou avançado.
Qualquer dúvida, só deixar no comentário. Lá dentro da página do curso também tem um botão do WhatsApp para você tirar dúvida. Um grande abraço e até a próxima.